Graça e paz, Igreja Batista Central Vida Nova, Pastora Justina, não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal, porque o intuito do nosso canal no YouTube é a propagação do Evangelho, é estender aquilo que Deus nos deu, é o pão que nos alimenta e que nos nutre para avançarmos nessa terra até chegarmos ao céu, para que outras pessoas também possam aprender, discernir e optar, fazer as suas decisões junto a Cristo. Então, nós estamos tratando da série de pequenas mensagens sobre submissão. E nós já vimos no vídeo passado que existe uma comparação de Gênesis, lá em 1 Coríntios também, e 1 Timóteo. Nós entendemos que o Novo Testamento está no Antigo e vice-versa. Então, nós vamos tratar hoje das questões que levaram o homem a pecar, para que a gente possa tirar as nossas conclusões. Por quê? Por que o homem pecou? De quem foi a culpa? Nós vimos no vídeo passado que quem foi enganado, ou quem foi enganada, foi Eva. Depois Adão compartilhou com o engano. Quem nasceu primeiro foi Adão, e depois veio Eva. Inversão de prioridades e de poder aí. Então hoje nós vamos ver o porquê que isso aconteceu. Nós vamos tratar do capítulo 3, que mostra a queda do homem que perdeu e aquela zona de conforto perfeita, né, que era estar com Deus o tempo todo. E aí ele é destituído da glória e da graça do Senhor. Então Gênesis capítulo 3, verso 1 diz: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? E aí nós vamos entender, para a gente poder ganhar tempo, que a serpente usou de astúcia, nós chamamos de sofisma, de mentiras que parecem verdades, e entrou na mente de Eva. Ela induziu Eva a pecar. Talvez ele tenha observado as atitudes de Adão, o comportamento de Eva, e ele viu que as reações de um e de outro lá, isso é uma inferência minha, tá? E eu penso assim. E ele viu a probabilidade de um e de outro entrar na conversinha dele, né? 171 dele. E ele percebeu que Eva era mais maleável, suscetível. Talvez ele viu ela pensando, olhando para as coisas, coçando a cabeça, sei lá, alguma coisa. E ele então, talvez respeitando também aquela questão de que Adão foi instruído, de que ele é o cabeça, então ele deixou Adão que talvez tivesse um pouco mais de firmeza. Talvez. Então, nós vamos ver que Eva gostou da conversa, aquilo que chegou ao ouvido, né? Gostou da lábia que Satanás colocou na mente dela, provocando, aguçando a mente dela de ver coisas que não lhe eram permitidas. E que ela, por si só, pela ingenuidade e pureza, não conseguiria ver sequer. Mas Satanás sabia. E, portanto, ajudou Eva a tomar uma decisão que nós sabemos foi terrível. Então, eu quero argumentar com você hoje algumas perguntas para você. Eva foi submissa a Adão? Ela foi respeitosa, como lá em Efésios 5,33 diz, que a mulher deve tratar o marido com todo respeito? Ela fez isso. Ela tratou Adão com respeito. Outra coisa, ela foi boa mãe? Para você pensar. Vamos voltar para Adão. E Adão? Como foi Adão como marido, como pai? Mas antes eu vou fazer uma pergunta para você. Adão foi um bom executivo? Ele foi um bom administrador? Ele foi um bom líder? Nós podemos entender que quando se tratou de Adão em relação à criação, em relação a todo o Éden,
a tudo aquilo que ele tinha comando, ele foi um bom executivo. Ele foi, vamos dizer assim, perfeito. Tanto que ele cuidou das coisas, organizou as coisas, limpou tudo lá, defendeu a terra contra qualquer investida, e ele então executou bem a tarefa de manager, de um gerente. Ele executou bem. Ele foi um bom administrador. Agora eu pergunto para você, ele foi um bom líder? Adão tratou de conduzir todos os animais de uma forma ótima, mas quando tratou-se de relacionamento, ele foi um bom líder com Eva? Será que ele trouxe toda uma instrução adequada para Eva? Então ele foi um bom marido? São questionamentos, né? Ele foi um bom pai, porque nós vimos que, como marido, ele falhou na questão da condução da esposa. Nós podemos aí imaginar que ele não estava junto dela, imaginar que ele não estava junto dela quando Satanás atacou e investiu sobre Eva. Por que que eu penso assim? Porque se ele tivesse junto, ele poderia cortar aquele papo lá furado, né? De uma vez e para com isso, nada disso. Então dá a entender que ele chegou depois e viu Eva comendo. E aí eu pergunto, ele foi um bom marido? Ele repreendeu Eva? A Bíblia diz que não. Ele apenas aceitou. Ele apenas participou e comeu. E assim também cooperou com o resultado da queda. E foi um bom pai? Será que ele orientou bem os filhos? Porque foi o primeiro homicídio, foi o primeiro fratricídio, a morte entre irmãos. Então, todas essas conjecturas, toda essa questão de relacionamento entre marido e esposa podem gerar perturbações de forma total e plena para o resto da vida. Então, nesses dois quadros, tanto de marido como esposa, houveram falhas. Eva, então, foi a primeira insubmissa. Ela foi a primeira que peitou o marido. Ela foi a primeira que quebrou o vínculo da ordem que Deus criou para que os dois pudessem viver bem, num relacionamento bom, e Deus preparou de uma forma tão harmoniosa que Eva recebeu de presente tudo pronto, e Adão também a recebeu depois que tudo estava pronto. Mas houve falhas. Houve falhas de parte a parte. De quem é a maior culpa? De quem é a maior culpa? Do homem ou da mulher? Lá em 1 Coríntios nós vimos que quem foi enganado primeiro foi Eva. Mas será que ela foi a maior culpada? Ou será que foi Adão? Eu fico pensando assim, que um marido que não conduz o seu lar adequadamente pode trazer derrocadas no lar. O marido que não instrui corretamente a sua esposa, que não instrui corretamente os seus filhos, pode trazer uma performance de derrota e de frustração para o resto da vida e mais, para uma futura geração. Porque um marido precisa orientar bem a educação da mulher e a educação dos filhos. Ele é o parâmetro, ele é o equilíbrio dentro de um lar. Tanto para uma menina como para um menino. A menina vai olhar para o pai, vai ver as decisões que ele toma, vai ver o partido dele, a preocupação da família, a posição de homem. Porque ela está olhando para o marido e imaginando, idealizando já o seu futuro companheiro. Então, aonde ela vai buscar isso? Ela vai buscar no homem. Aonde o filho vai buscar a posição de uma integridade moral e justa e obediente? No homem, é o pai. É o pai que limita ou torna ilimitada a mente de um filho ou de uma filha, dando seus bons exemplos. Quando isso não é observado, o problema se agrava, e se agrava de uma maneira muito cruel. Então é importante nós olharmos para esse ponto da Bíblia. Não vai dar para a gente trabalhar todos os questionamentos a respeito do que nós estamos encontrando aqui em Gênesis 3. Mas nós vamos deixar para você ir pensando como que nós devemos agir no nosso lar. E eu quero que você ore sobre os papéis.
papéis. O que são os papéis dentro de um lar? É preciso que nós possamos desenvolver os papéis. O homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. Quando um usurpa o papel do outro, é derrocada, é derrota. É Satanás entrando no viés que ele conhece muito bem, que é deturpar a família. Uma família que não tem ordem é uma família que não tem submissão, é uma família que não tem o rigor dos papéis de um homem e de uma mulher, de um pai e de uma mãe, de um marido e de uma esposa, e dos filhos em relação a tudo isso. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Amado Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos pelo princípio bíblico da formação da família. Que se observarmos exatamente como o Senhor criou, como devemos proceder, qual o papel do homem, qual o papel da mulher, qual a visão de um e do outro em relação à composição da família, em gerar filhos e educar esses filhos, para que esses filhos possam produzir uma outra geração. O que essa geração nossa pode levar para a próxima geração, que é a descendência deles. Nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude, ainda dá tempo, para trabalhar essa questão toda. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.